TV Alice transmite sessão especial que vai debater temática relacionada a direito constitucional. O professor universitário e mestre em Direito, Flávio Martins, fará palestra sobre o novo constitucionalismo latino-americano. A sessão especial será presidida pelo deputado Marcelo Santos. Acompanhe. Senhoras e senhores, deputado presente, autoridades presentes, telespectadores da TV Alice, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos nesta sessão especial com o objetivo de discutir temas relevantes sobre o direito constitucional. Nesse momento é convidado à mesa o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e proponente dessa sessão, o deputado Marcelo Santos, que fará a abertura dos trabalhos conforme é regimental. Representando a OAB Espírito Santo, a conselheira doutora Flávia Aquino dos Santos. O coordenador acadêmico do evento, o professor Egisto Nicoletti. O advogado Dr. Jefferson Roncone. Por favor, podem se assentar. Nesse momento, fará uso da palavra o deputado proponente desta sessão, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos. Eu queria convidar para compor a mesa a principal autoridade diante do público presente, que é o nosso professor Flávio Martins, para que, logo depois das manifestações, possa proferir sua palestra, que muito nos honra com sua presença. Salve de palmas. Senhoras e senhores, boa noite. É uma honra tê-los aqui conosco nessa Casa de Leis, casa e palco dos grandes debates promovidos em prol da sociedade capixaba. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa sessão especial. Cada profissional e estudante de direito, professores, imprensa, trabalhadores desta casa, telespectadores que nos assistem ao vivo pelo canal Cidadão da TV Assembleia. As autoridades presentes que compõem essa mesa, eu faço questão de registrar, mostrando para cada um de vocês presentes, não só profissionais do direito, outras autoridades presentes que não foram nominadas, mas principalmente aos alunos do curso de Direito, a importância que essa Casa de Leis, além da palestra e do profissional qualificado que irá palestrar, mas a importância que é dada a esse evento. Por isso, eu não posso deixar de registrar aqui a presença do secretário-chefe da Casa Civil, embaixador de carreira, José Carlos da Fonseca Júnior, ao presidente da Associação dos Magistrados no Espírito Santo, juiz Ezequiel Turíbio, ao Dr. Calimã, presidente da Associação Espírito Santense do Ministério Público, promotor de Justiça, ao Dr. Pedro Paulo Coelho, defensor público e presidente da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, ao promotor de Justiça, fruto aqui da nossa Casa, Assembleia Legislativa, Dr. Rodrigo Monteiro, à conselheira representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Espírito Santo, Flávia Aquino dos Santos, a coordenadora acadêmica do evento, o coordenador acadêmico do evento, o professor Egisto, nosso amigo em particular, o advogado Jefferson Roncone, também nosso amigo. De boa noite a vocês. E passemos aqui, imediatamente, a palavra para o professor Flávio Martins, para que ele possa proferir sua palestra e, em seguida, depois da palestra, naturalmente, no transcorrer da sessão, chegando ao final, que vocês recebam os cumprimentos das autoridades que também operam no direito e tão importantes serão no diálogo com vocês e para o futuro de todos. Muito obrigado.
Boa noite a todos, boa noite a todos vocês aqui presentes, boa noite a todas as autoridades aqui presentes, boa noite a todos. Eu quero saudar a mesa na pessoa do deputado estadual Marcelo Santos. Muito obrigado por ter proposto esse projeto, essa possibilidade de estarmos aqui. Quero agradecer publicamente e dizer que realmente é incrível, é sensacional um parlamentar abrir as portas da Casa do Povo para que possamos discutir, nas palavras de um representante do povo que aqui está, portanto sou um civil representante do povo, para falarmos sobre o direito constitucional, discutirmos o direito constitucional, que sempre é importante, mas sobretudo ele é mais importante em momentos de crise, né? Pelo qual crise de ética ou política que nós vivemos. Então quero agradecer a cada um de vocês que veio nessa noite na Assembleia Legislativa aqui em Vitória. Muito obrigado por terem vindo aqui. É uma honra muito grande estar aqui na companhia de todos os senhores, de todas as senhoras, a todos os integrantes da mesa. Sinto-me honrado de falar perante tamanhas autoridades. Quero me dirigir também ao telespectador da TV Assembleia. Muito obrigado para você que está assistindo aqui ao vivo. Peço gentilmente que não mude de canal, porque realmente a nossa conversa vai ficar, num determinado momento ela vai ficar emocionante, eu te prometo. Bem, meus caros amigos, minhas caras amigas, eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional há 20 anos, e o Direito Constitucional seguramente é uma de minhas paixões. Já ao longo desses 20 anos, ministrando minhas aulas em muitos cursos pelo Brasil afora, presenciais, telepresenciais, aulas transmitidas pela TV Justiça, dentre outros mecanismos tecnológicos. Então, tenho amigos no Brasil inteiro. Tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro. E eu sei que aqui em Vitória, eu tenho muitos amigos que não conhecia pessoalmente até hoje à noite, mas que a partir de agora eu passo a conhecer. Bem, vamos à conversa. Vamos à nossa conversa dessa noite. Antes de eu falar sobre o tema da noite, que é o novo constitucionalismo latino-americano, eu me sinto no dever, e sempre faço isso em minhas palestras, eu me sinto no dever de compartilhar com vocês um pensamento que mudou minha vida. Na realidade, um pensamento que não é meu, mas é uma frase que mudou a minha vida. Eu não sei se essa frase, se algo semelhante já aconteceu com vocês. Se uma frase já foi capaz de mudar a sua vida. Bem, aconteceu comigo, e eu me lembro exatamente do dia, da circunstância, faz 20 anos. Há 20 anos, eu estava pela primeira vez na cidade de Lisboa, né? Terra dos meus ancestrais. E como era a minha primeira vez naquela cidade, eu agi como todo turista age. Visitei todos os pontos turísticos da cidade. Bem, estava eu numa manhã de sábado, num lugar chamado Mosteiro dos Jerônimos. Um lugar muito bonito, histórico, no bairro de Belém. Lá nesse mosteiro estão sepultados alguns dos portugueses mais importantes da história, como Camões, Vasco da Gama. O Vasco da Gama para nós é um time que é sempre rebaixado. Em Portugal é um herói da navegação. Né? Brincadeira, telespectador. Né? Muito bem. Então, e lá, caminhando pelo Mosteiro dos Jerônimos, vi no final de um corredor um sepulcro, uma pequena lápide. E fui me aproximando, curioso para ver quem estava sepultado naquele lugar. Fui me aproximando e vi que era o poeta Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, um dos grandes poetas da língua portuguesa, ao lado de Luís de Camões e tantos outros. E muitos brasileiros, inclusive. E me aproximando da lápide, eu pude ver que havia uma frase escrita na lápide de Fernando Pessoa. Uma pequena frase. Fui me aproximando, e aí eu encontrei essa frase que é projetada aqui na tela. Não sei se o telespectador da TV Assembleia pode ver. Está vendo. Sê todo em cada coisa. Sê todo em cada coisa. Bem, meus amigos, eu fiquei por alguns minutos olhando aquela frase. Essa frase é extraída de uma frase maior,
de um poema de Fernando Pessoa, a frase inteira é essa: sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. E desde aquele dia eu descobri que esse seria o lema para a minha vida, porque essa é uma maneira eficaz, efetiva, de viver intensamente, de fazer o melhor, de fazer tudo, de fazer com intensidade, absolutamente tudo o que você faz. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, em tudo, peço que você pense em agir como sugeriu Fernando Pessoa. Portanto, ser todo em cada coisa. Como eu disse, isso é capaz de transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E me permita dar 2 exemplos pessoais de como essa frase, como esse lema transformou minha vida pessoalmente e profissionalmente. Pessoalmente, além de apaixonado por direito, por lecionar, especialmente o direito constitucional é minha vida, também tenho outras paixões, a música é uma delas. E devo muito a meu pai, meu falecido e saudoso pai. Quando muito jovem, meu pai me presenteou com uma fita cassete. Os mais jovens, os telespectadores aí, mais jovens, não sabem o que é isso. É a maneira como antigamente se ouvia música, né? Por meio de uma fita cassete. Pois bem, meu pai me presenteou com uma fita cassete de um grupo inglês, que meu pai era fã na juventude, os Beatles, quem não conhece, né? E desde os 6 anos de idade, eu posso lhe confidenciar que desde os 6 anos de idade eu sou um admirador, sou fã veemente daquela banda inglesa. Quando eu descobri o que eles cantavam com suas músicas, as mensagens de protesto ou de amor que eles cantavam, aí realmente me apaixonei cada vez mais. Pude visitar Liverpool algumas vezes e visitar onde eles nasceram, ou seja, sou bitomaníaco, como se diz, não é? Paul McCartney, um dos integrantes daquela banda, sempre vem ao Brasil. Veio no Espírito Santo, inclusive, recentemente, e viaja sempre o mundo todo, o Brasil. Eu quero dar um exemplo de que como essa frase de Fernando Pessoa transformou minha vida numa noite. Foi no Rio de Janeiro há 3 anos. Houve o show do Paul McCartney no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e eu pensei, não, eu vou ao show, mas não vou agir como um fã qualquer. Vou fazer o que sugeriu Fernando Pessoa, ser todo em cada coisa, ser todo como fã naquele show. E fui. Cheguei ao estádio com 10 horas de antecedência, fui um dos primeiros a chegar, mas havia alguns fanáticos antes de mim. Quando as portas do estádio se abriram, as pessoas ao meu lado saíram correndo em direção ao palco. Sei disso porque eu era um dos que corria. Então eu corria também bastante intensamente, até que eu cheguei ao palco. Cheguei exatamente naquele espaço que dividia o palco da plateia. E ali eu fiquei agarrado por horas. As pessoas tentavam me tirar, era um lugar especial. Fiquei agarrado por horas até que o show começou. Eu pude assistir por 3 horas o show de um dos meus maiores ídolos, a 2 metros de distância. Meus amigos, eu posso lhe confidenciar, foi uma das noites mais inesquecíveis de minha vida. Eu jamais esquecerei cada minuto daquela noite. E devo não só a Paul McCartney, devo a Fernando Pessoa. Ao chegar em casa e acessando o site paulmccartney.com, a minha alegria não havia terminado. Na página principal havia uma foto do evento, a foto oficial do evento, tirada do palco da plateia. O palco da plateia. E naquela foto, olhando atentamente no canto esquerdo, lá estava eu. Eu pude me encontrar na foto. Eu conto essa história, caro telespectador, ninguém acredita, por isso eu trouxe a foto. Não é? Eu trouxe a foto, veja lá. Não é? Como é muita gente, não é uma multidão, eu fiz uma legenda ali. Você vai me encontrar onde está escrito eu. Não é? Então eu sou aquele rapaz de vermelho, né? Muito bem, muito obrigado pela equipe técnica aqui da TV Assembleia. Eu sou aquele rapaz espremido atrás de um botafoguense, né? Então sou eu. E realmente, veja como essa frase mudou minha vida. Mas muito bem, e agora eu dei um exemplo pessoal, me permita dar um exemplo profissional. Nesse ano, eu acabo de lançar, agora em 2017, eu acabo de lançar um dos meus livros. Bem, é o 15º livro, todavia é o meu livro especial, não é?
e só dele falarei. Lancei meu curso de Direito Constitucional, não é? E é sobre ele, basicamente, é um dos temas que nesse livro está, o curso de Direito Constitucional, que eu vou falar. Eu sou professor há 20 anos, não é? Sou professor há 20 anos, e depois de lecionar por 19 anos e meio, decidi, portanto, escrever o livro de minha vida, não é? O meu curso de Direito Constitucional. E durante o ano passado, o ano de 2016, portanto, me concentrei intensamente, foi a minha meta de 2016, e fiz como manda Fernando Pessoa, ser todo em cada coisa. Então fiz o meu melhor, E aqui está o meu livro, que tenho divulgado aí o Brasil inteiro, tenho viajado o Brasil inteiro divulgando a obra e algumas das ideias dessa obra. Nesse mês é a segunda vez que eu venho ao Espírito Santo. Estive há 2 semanas em Cachoeiro de Itapemirim. Um abraço, se algum telespectador da cidade aí estiver. Muito obrigado por me acolher, a terra do rei Roberto Carlos. Pois bem, então estou viajando o Brasil inteiro. E nessa obra de 1552 páginas, portanto uma obra na qual eu me dediquei muito, fiz o livro que eu gostaria de fazer de Direito Constitucional. Porque algumas coisas me incomodavam muito nos livros de Direito Constitucional brasileiros. Uma coisa em especial. A maioria dos livros de Direito Constitucional do Brasil, pelo menos a maioria dos livros que se propõe a resumir a ciência do direito constitucional numa obra só, como é o meu caso, um curso de Direito Constitucional, a maioria dos livros se limita a repetir o que está no texto constitucional e repetir o que diz o Supremo. Repetir, então, o que diz a Constituição e o que diz o Supremo, o que diz a Constituição e o que diz o Supremo. E o problema disso é que nós acabamos nos fechando numa bolha ou num círculo vicioso em que a gente limita, então, o direito constitucional àquilo que está escrito e àquilo que o Supremo diz. E nós não saímos dessas limitações. E eu entendi que era necessário, sim, tentar desbravar esses limites, atravessar novas fronteiras, porque o direito constitucional ele é muito mais rico do que aquilo que está apenas escrito e aquilo que o Supremo interpreta. Podemos atravessar novas fronteiras e caminhar em novas direções. Por exemplo, uma coisa que eu me orgulho muito de ter escrito aqui no meu livro, mas não sou o primeiro a escrever, mas só um exemplo. Eu defendo aqui a tese de que os animais são titulares de alguns direitos fundamentais. Bem, para você entender, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal entende que os animais são coisas, ou em latim, res. São coisas que se movem, são semoventes. E por serem coisas que se movem, merecem a proteção do Estado. Não, veja, os animais são protegidos, a minha carteira também é protegida, direito de propriedade, não é? Então, portanto, os animais, por serem coisas que se movem, são protegidos, seja pela lei, seja pela própria Constituição, que no artigo 225 veda a crueldade aos animais, não é? Todavia, o mundo inteiro começa a pensar de uma forma diferente com relação aos animais. No Brasil, os livros de direito constitucional, infelizmente, a maioria deles, ainda repete o que diz o Supremo. Animais são coisas, animais não são titulares de direitos, embora protegidos pelo direito. Todavia, o mundo inteiro começa a repensar. Na Alemanha, na Constituição alemã, os animais são titulares de dignidade. Em Portugal, eu dei uma palestra no começo do mês passado em Portugal, no norte de Portugal, cujo tema foi Direito dos Animais. E foi numa semana em que a legislação portuguesa mudou, em que os animais deixaram de ser considerados res e passaram a ser considerados seres dotados de sensibilidade e titulares de alguns direitos em Portugal. E o mundo inteiro, a doutrina do mundo inteiro defende a titularidade dos animais de alguns direitos. Bem, essa é uma das teses que nós defendemos aqui no livro, dentre outras tantas, não é? E eu espero que aqueles que tiverem acesso à nossa obra, eu espero que gostem. Você, telespectador, se você estuda ou pretende estudar direito constitucional, espero que goste. E vocês, aqui que estão comigo na Assembleia Legislativa, eu estarei ao final do evento autografando os exemplares vendidos. Infelizmente,
a editora não nos enviou muitos exemplares aqui para o Espírito Santo, porque, felizmente, o livro tem sido um sucesso de vendas por onde eu vou, felizmente. O livro foi lançado há 2 meses e já estamos na 2ª tiragem, né? Então realmente está sendo muito bem acolhido. Eu creio que muitos estudantes de direito constitucional, então, tinham a minha mesma aflição. Queremos saber coisas novas, queremos fazer uma comparação com outros países, com outras leis, ou por que não com a história. O deputado estadual que preside a mesa hoje, o doutor Marcelo, ele nos disse que muitas pessoas defendem a volta da ditadura, é verdade, não é? Muitos jovens, principalmente, muitos jovens. É engraçado, quando nós não aprendemos com os erros do passado, nós estamos fadados a repetir os erros do passado. Uma coisa que eu faço no livro, além de tentar falar de temas novos, como o direito dos animais é um deles, não é? Eu tenho muito apreço pela história. Você vai perceber isso durante a minha exposição. Eu tenho muito apreço pela história. Nós aprendemos com o passado para construir o futuro. E quando eu escrevo sobre a história das constituições, e é um capítulo grande do meu livro, a história das constituições brasileiras, eu dou uma atenção especial para as constituições ditatoriais que nós tivemos. Principalmente a Constituição de 1937, Getúlio Vargas, e a Constituição de 1967, dos militares. E eu confesso que eu precisava satisfazer uma curiosidade que eu tinha, e eu não sabia a resposta. Como as autoridades de então aceitaram aquelas constituições ditatoriais? Como? Não é? Porque veja, eu não sou da década de 30, nem da década de 60, eu sou do começo da década de 70, na verdade. Então eu não vi exatamente com os meus olhos as constituições sendo implantadas no dia a dia. Eu tinha essa curiosidade, como a geração de 30 aceitou a Constituição de 37 de Getúlio Vargas e como as autoridades, como os órgãos públicos aceitaram a Constituição de 67. E eu creio que eu achei uma das respostas. Um artigo comum na Constituição de 37 e na Constituição de 67. Um artigo comum, igual. Aliás, até porque o projeto das Constituições foram feitas pela mesma pessoa. Mas o fato é que um artigo que dizia, nas 2 Constituições ditatoriais, está suspensa imediatamente a garantia da vitaliciedade dos juízes e da estabilidade dos servidores públicos. Então, um artigo dessas 2 Constituições suspendeu imediatamente a vitaliciedade dos juízes e a estabilidade dos servidores públicos. Daí eu te pergunto, como reagir então contra a Constituição? Como reagir? Se eu, juiz, por exemplo, decido que aquela lei é inconstitucional, eu perco meu emprego no dia seguinte. Eu tenho uma família. As autoridades, portanto, se calam porque a própria Constituição assim o faz. Então, jovens que acham que a ditadura é a solução para o país, muito cuidado, porque esse direito que você tem hoje de falar, né, você provavelmente não terá quando uma ditadura for instalada. É importante conhecer os erros do passado para não repetir novamente. Bem, mas vamos à nossa conversa. O tema principal é o novo constitucionalismo latino-americano, não é? Mas eu gostaria de falar sobre 3 assuntos, porque veja, professor de constitucional que dá palestra hoje, ele é obrigado a falar de alguns temas atuais. Porque seria, imagine, eu passar aqui com vocês e falar sobre vários temas e não falar de alguns temas palpitantes que todos me perguntam, não é? Bem, separei 3 temas introdutórios para falar com vocês. Portanto, antes de começar, 3 temas. Não sei se o telespectador sabe ou se os presentes aqui sabem, mas a Constituição brasileira mudou ontem. A Constituição brasileira mudou ontem, portanto, há exatamente um dia a Constituição brasileira mudou. Entrou em vigor no Brasil a emenda constitucional número 96 de 2007, emenda 96, não é? A emenda 96, ela alterou ontem o artigo 225 da Constituição Federal. O artigo 225 da Constituição Federal. Deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, do que fala a emenda 96? A emenda 96, ela trata dos animais. Olha que interessante, um tema que eu trato no meu livro, não é? Para você entender, no ano passado, 2016,
o STF julgou a inconstitucionalidade de uma lei cearense que regulamentava uma manifestação cultural chamada vaquejada. Vaquejada é uma manifestação cultural muito forte no Nordeste, sobretudo, no qual o vaqueiro derruba o boi pelo rabo. Em regra, essa é a manifestação, esse é o esporte, né? E o Supremo entendeu que essa manifestação cultural dessa maneira configuraria crueldade aos animais. Só para você entender, não é a primeira vez que o Supremo decidiu algo semelhante. Há 10 anos, o Supremo julgou inconstitucional a farra do boi em Santa Catarina, uma manifestação cultural catarinense. Há 5 anos, o Supremo julgou inconstitucional uma lei carioca que regulamentava a briga de galo ou rinha de galo, por entender também que era inconstitucional por ser crueldade aos animais. E no ano passado, o Supremo declarou inconstitucional a vaquejada, por considerá-la crueldade aos animais. Bem, Congresso Nacional, entendendo que não cabia ao Supremo fazer aquilo, Congresso Nacional acaba de aprovar essa emenda 96, que diz o quê? A emenda constitucional 96, ela diz que não configura crueldade aos animais a prática de esportes envolvendo animais que consistam em manifestações culturais. Então a Constituição, em resumo, diz isso agora. Não é crueldade aos animais os esportes envolvendo animais que consistam em manifestações culturais. Muitos pensam que a emenda trata só da vaquejada. Não é verdade. Em nenhum momento a Constituição fala da vaquejada ou de qualquer esporte equestre. Ela fala esportes envolvendo animais. Esportes envolvendo animais. Talvez o legislador tenha pensado só na vaquejada, talvez. Mas tem um princípio do direito, e para você, telespectador que não é da área do direito, é importante saber que para nós no direito prevalece a vontade da lei, a vontade do legislador. Prevalece a mens legis, a vontade da lei, do que a mens legislatoris, a vontade do que o legislador queria com a lei. Eu não sei o que o legislador de fato quis, mas eu sei o que está escrito. E o que está escrito é que esportes envolvendo animais que fazem parte de manifestações culturais não são crueldade. Bem, poderia o Congresso Nacional fazer essa lei? Eu te digo, poderia. Efeitos vinculantes do Supremo Tribunal Federal não vinculam o legislativo. O legislativo não está proibido de legislar, ele pode fazer leis. Então poderia o Congresso Nacional legislar dessa maneira. Mas o meu comentário, eu imagino que você já deve imaginar qual é a minha posição. Quanto à forma, eu entendo que o Congresso poderia legislar. Quanto ao conteúdo, bem, quanto ao conteúdo eu lamento, não é? Porque o mundo inteiro caminha na direção contrária. O mundo inteiro caminha na direção de se proteger cada vez mais os animais. A Espanha luta incessantemente para acabar com a tradição da tourada. Algumas regiões espanholas já acabaram, como a Catalunha. Portugal aboliu a tourada há algum tempo, né? Bem, e o Brasil me parece caminhar em sentido contrário. Não que a manifestação cultural não deva ser protegida, ela deve ser protegida, mas todo direito tem os seus limites, todo direito tem os seus limites, não é? Existe uma frase de Leonardo da Vinci que diz que chegará um dia em que o homem conhecerá o íntimo dos animais, e aí um crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Quando muitos constitucionalistas defendem o direito dos animais, eles fazem a seguinte observação: se essa palestra fosse dada há 150 anos, o palestrante provavelmente ele discutiria se os escravos eram res ou se eram titulares de direitos, porque essa era a discussão de 150 anos atrás. Os escravos, há 150 anos no Brasil, eram propriedade, eram res, coisas que se movem, faziam parte da herança do fazendeiro falecido, era o que se dizia há 150 anos. Portanto, diz um autor australiano chamado Peter Singer, autor de um livro chamado The Animal Liberation,
Há 150 anos nós éramos racistas, e ainda somos em parte. Hoje em dia nós somos especistas, ou seja, achamos realmente que a espécie humana está acima de todas as outras espécies e que todas as outras espécies estão aqui para nos servir. Em resumo, eu lamento muito, falo muito no meu livro por ser contrário a essa emenda constitucional, mas é uma emenda constitucional, foi aprovada, está em vigor. Outra coisa que não podia faltar, à luz do direito constitucional, uma novidade recente é: o STF suspendeu o mandato de um de um senador da República. O STF suspendeu o mandato de um senador da República. E aí vem uma pergunta. Veja, os meus comentários serão estritamente jurídicos. Não farei comentários políticos porque não é oportuno, não teria capacidade para tal. Juridicamente falando, pode o STF suspender o mandato de um senador? É um tema do momento. Pode? Os advogados do senador com mandato suspenso dizem não há previsão legal. Bem, eu te respondo. Tudo gira em torno da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição. Segundo o artigo 53 da Constituição, os parlamentares não podem ser presos, a não ser em flagrante de crime inafiançável. Portanto, o senador, flagrado em algumas gravações, não poderia ter sido preso preventivamente, não poderia ser preso temporariamente. Bem, e nesse caso também não poderia ser preso em flagrante, porque os crimes que lhe são imputados, embora graves, não são inafiançáveis. Com a mudança do Código de Processo Penal de uns 10 anos para cá, o número de crimes inafiançáveis é um número muito reduzido. São aqueles crimes inafiançáveis previstos na Constituição, como racismo, crimes hediondos e equiparados. Então, em resumo, o parlamentar naquela conjuntura não poderia ser preso, mas pode ter o seu mandato suspenso? Bem, é a segunda vez que o STF decide isso, é a segunda vez. Decidiu o ano passado também. O STF no ano passado, não sei se vocês lembram, suspendeu o mandato do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Suspendeu o mandato de Eduardo Cunha e agora acaba de suspender o mandato do senador Aécio Neves. A pergunta é, pode ou não pode? Qual o fundamento legal usado pelo STF? Bem, esse é um tema que eu falo no meu livro, né? Quando eu trato de imunidade parlamentar. Veja, não do caso do Aécio Neves, que é um caso recente, mas quando eu comento o caso do então deputado Eduardo... esqueci o nome, fugiu agora? Eduardo Cunha, claro, obrigado. Então veja, o Supremo ele fundamentou sua decisão nas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Esse é o fundamento legal, tanto da decisão do ministro Teori Zavascki, como agora da decisão do ministro Edson Fachin. Então, portanto, o fundamento não é um fundamento constitucional, é um fundamento infraconstitucional, artigo 319 do CPP. E eu comento aqui no livro exatamente isso. A possibilidade, então, de suspensão da atividade pública pela decisão do STF. O tema é muito controvertido, não há dúvida que há uma interferência grande de um poder sobre o outro. Todavia, é a segunda vez que o Supremo faz isso. Outra pergunta que me fazem diariamente aí é a questão da eleição direta e eleição indireta. Vou fazer uma rápida explanação sobre isso, né? Primeiro, analisando a Constituição. Segundo a Constituição, a sucessão presidencial está no artigo 79, 80 e 81 da Constituição. Né? Lá estão as regras da sucessão presidencial. E segundo o artigo 80 e 81 da Constituição, se os cargos de presidente e vice-presidente ficam vagos nos 2 últimos anos do mandato, então se os cargos de presidente e vice ficam vagos nos 2 últimos anos, nós teremos eleições indiretas no Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Eleições indiretas. Todos sabem que está em trâmite uma ação de impugnação do mandato eletivo no TSE. É possível que essa decisão chegue a termo nos próximos dias. Parece que o bolsão de apostas é pelo julgamento improcedente da ação, mas não sou mãe de Ná para fazer nenhuma profecia aqui. Esperemos o resultado.
Se o resultado for pela cassação, por exemplo, do mandato do atual presidente, teríamos então, segundo a Constituição, eleições indiretas no Congresso Nacional no prazo de 30 dias. O Congresso escolherá o presidente. O problema é que a lei que regulamenta as eleições indiretas é uma lei tão antiga, da década de 40 e deficitária. Para você ter uma ideia, essa lei não esclarece ao certo quem pode ser eleito presidente. Mas chegamos à conclusão, os constitucionalistas todos chegaram à conclusão de que quem pode ser eleito presidente pela via indireta é qualquer pessoa que preencha os requisitos constitucionais para ser presidente. Não precisa necessariamente ser parlamentar, desde que tenha os requisitos constitucionais para ser presidente, basicamente, pelo menos 35 anos, brasileiro nato, filiação partidária. Bem, e nas capas das revistas dessa semana, não sei se você viu, é quase que uma aposta. Quem seria o presidente? Vi várias fotos lá, tinha Fernando Henrique, tinha Henrique Meirelles, tinha Nelson Jobim, tinha muita gente lá, não é? Bem, preenchidos os requisitos constitucionais, poderia ser eleito indiretamente. Muitos entendem a possibilidade de mudar a Constituição para se admitir eleições diretas. Bem, só um recado. É uma pena ter uma Constituição tão alterada ao longo de tão pouco tempo, não é? Nossa Constituição brasileira tem 30 anos, Constituição de 88, e só dessas emendas constitucionais já são 96. Tem um alemão chamado Konrad Hesse, né, cujo livro é A Força Normativa da Constituição, e ele diz que quanto mais você altera a Constituição, mais você a fragiliza, E com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo a fé na Constituição. Isso é terrível. Creio que sentimos um pouco isso nas ruas. As pessoas um pouco incrédulas com a Constituição, achando que a Constituição não é capaz de solucionar os problemas. E pior, tem muita gente achando que a solução é mudar a Constituição. Eu vi editoriais de jornais dizendo: precisamos de uma nova Constituição. Bem, agora eu pergunto para vocês, telespectador, meus amigos que estão aqui em Vitória, pergunto para vocês, essa situação na qual nós estamos, e todos conhecem a realidade, você acha que a culpa é da Constituição? O problema é da Constituição. Essa Constituição causou tudo isso. Não, é óbvio que não. É óbvio que a nossa Constituição precisa de melhoras, e eu vou apontar algumas delas. Mas o problema não é da Constituição, é escolher o alvo errado. Portanto, meus amigos, a mudança, ela precisa vir de baixo, mas eu vou falar mais sobre isso na sequência. Agora vamos ao tema principal. Eu vim aqui para falar sobre constitucionalismo. Ao chegar aqui em Vitória, muitos me perguntaram: Flávio, o que é isso que você vai falar aí? Novo constitucionalismo latino-americano, o que é isso? Você vai, o quê? São ideias comunistas que você vai propagar? Não, nada disso. Eu vou te mostrar como o constitucionalismo evoluiu até chegar nos dias atuais. Quero fazer uma rápida evolução com vocês. Primeiro, o que é isso, constitucionalismo? Constitucionalismo é um movimento histórico, político e jurídico, cujo propósito é limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. É isso. Então, constitucionalismo é um movimento social, político, jurídico, cuja intenção é limitar o poder do Estado através de uma Constituição. Pergunto para vocês, quando surgiu isso? Quando surgiu o constitucionalismo? Peço a gentileza da equipe técnica da TV Assembleia para mostrar ali no meu projetor. Só uma coisa, os adolescentes eventualmente assistindo a aula vão lembrar da professora de História. Basicamente, os historiadores dividem a história em 4 momentos, não é? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Basicamente, esses são os períodos históricos. E eu pergunto para vocês, então, olha só. Nós temos, então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pergunto, em qual desses momentos surgiu o constitucionalismo que nós estamos estudando? Em qual momento surgiu? Eu te respondo. Ele surgiu no primeiro momento. Ele surgiu na Idade Antiga, ele surgiu na Antiguidade. E aqui a foto é um exemplo de João Batista, o profeta João Batista.
é que os constitucionalistas entendem que um dos primeiros exemplos de constitucionalismo aconteceu nas mãos dos profetas, no povo hebreu. Veja, por que João Batista perdeu a cabeça? Por que João Batista perdeu a cabeça? Explico. Ele perdeu a cabeça porque ele criticava publicamente o rei da época, porque teria se casado com a viúva de seu irmão, não é? E qual era o problema de casar com a viúva do irmão? Isso feria a lei, isso feria as escrituras. Então, portanto, João Batista criticava o rei, porque o rei tinha ferido a lei, tinha ferido as escrituras. Daí eu te pergunto o seguinte, compara agora. João Batista criticava o rei porque feriu as escrituras. Um juiz norte-americano suspende um decreto de Donald Trump, um decreto de banimento de muçulmanos, porque aquilo fere a Constituição. Não é parecido? Não é muito parecido o fenômeno? Pois bem, é daí que surge então o constitucionalismo. Vem lá da Idade Antiga, vem lá com os profetas. Passa pela Grécia Antiga. A Grécia Antiga também teve ações populares em que o povo questionava os atos do governante. O constitucionalismo depois passou pela Idade Média. Idade Média. O marco mais importante da Idade Média, você está vendo na tela, é a famosa Magna Carta de 1215, século XIII, na Inglaterra. O rei João I, ou João Sem Terra, outorgou esse documento limitando os seus próprios poderes. Limitava os seus próprios poderes, não é? Ele não assinou esse documento porque quis, ele foi obrigado a assinar esse documento. Houve uma rebelião de barões ingleses que tomaram Londres, fizeram um projeto de lei, que era a Magna Carta, e o rei se viu obrigado a assinar esse documento. A Magna Carta é um documento muito importante, não é? É a origem histórica de vários direitos, como por exemplo o devido processo legal e tantos outros. É um documento tão importante, no ano retrasado, a Magna Carta ela completou 800 anos. Só existem 4 exemplares originais da Magna Carta e essa é uma fotografia de um deles. Uma fotografia que eu tirei com o meu celular, não é? Teve uma exposição em Londres em 2015, uma exposição da Magna Carta. Esses 4 exemplares foram divulgados, foram expostos, uma festa bonita, até a rainha teve presente. Bem, a Magna Carta é o marco do constitucionalismo da Idade Média. Vamos avançando na história. Na Idade Moderna, o constitucional agora vai chegar muito perto do que é hoje. Na Idade Moderna tivemos 2 constituições que mudaram a história do direito constitucional. Eu estou falando da Constituição Norte-Americana de 1787, que é a mesma até hoje, e a Constituição Francesa de 1791. Meus amigos, a partir dali, entendeu-se a necessidade de se limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição escrita. E esse movimento constitucionalista se espalhou para o mundo inteiro. O mundo inteiro começou a ter uma Constituição limitando os poderes do Estado. O mundo inteiro fez isso. A Espanha fez isso. A primeira Constituição espanhola foi a Constituição de Cádiz, de 1812. Portugal fez isso. Portugal teve um movimento no norte de Portugal, a Revolução do Porto de 1820, que culminou com a Constituição Portuguesa de 1822, a primeira Constituição de Portugal. E só um detalhe, começo do século XIX, onde estava o rei de Portugal? Onde estava ele? No Brasil. Ele estava no Brasil, ele estava no Rio de Janeiro. E por que ele foi obrigado a voltar para Portugal? Essa história muitos brasileiros não conhecem bem, não é? Muitos sabem porque o rei veio para o Brasil, na época era príncipe, ele veio para o Brasil. Bem, ele veio fugindo de Napoleão, isso é conhecido. Mas por que ele voltou para Portugal? Bem, a resposta, meu caro amigo, está projetada na tela. Ele voltou para Portugal porque ele foi obrigado a voltar. Os portugueses exigiram que ele voltasse para Portugal, sob pena dele deixar de ser rei. Existe um livro, é um best-seller, escrito por um amigo meu, jornalista, paranaense, chamado Laurentino Gomes, não sei se você leu. Os historiadores não gostam muito,
porque é um livro de linguagem muito fácil, não é um livro escrito por um historiador, mas por um jornalista. Eu gosto muito. Acaba democratizando o ensino da história. Eu confesso que gosto. E nesse livro 1808, olha como ele relata a volta do rei para Portugal. Ele diz: Dom João VI chegou a Lisboa no dia 3 de julho de 1821, depois de 68 dias de viagem, tão vulnerável quanto havia partido. Antes de colocar os pés em terra, o rei foi humilhado e insultado. Ainda a bordo do navio, teve que jurar a nova Constituição elaborada à sua revelia. Ou seja, o rei teve que voltar para Portugal e só deixaram ele descer do navio depois que ele jurou cumprir a Constituição. Meus amigos, o constitucionalismo deu certo. As constituições começaram a limitar o poder do Estado. 2 anos depois, foi feita a primeira Constituição brasileira, 1824. Esse é o constitucionalismo moderno. A limitação do poder. Em relação à saúde. Eu não posso impetrar um mandado de segurança pedindo que meu filho seja matriculado numa universidade pública. Não dá. O Brasil tem só 10% de universidades públicas e 90% de universidades privadas. Não dá para exigir do Estado agora, em um ano, que ele muda esse percentual. Mas colocar uma criança na creche, vaga na creche, me parece, e parece ao Supremo, um mínimo existencial do direito à educação. A dar o remédio para aquele que está à beira da morte parece, segundo o Supremo, o mínimo existencial do direito à saúde. Essa visão começou na Alemanha em 1954, demorou bastante para chegar ao Brasil, mas chegou com o advento da Constituição de 88. Em resumo, meus amigos, esse é o momento em que nós vivemos. O neoconstitucionalismo, uma busca por uma maior eficácia da Constituição, a Constituição tendo força normativa e capaz de transformar a realidade. Esse é o movimento pelo qual o mundo caminha no direito constitucional. Mas surgiu algo novo nessa história, e é com esse algo novo que eu quero concluir. Surgiu algo novo, e esse algo novo não surgiu, infelizmente, no Brasil. Porque, como eu estava dizendo para vocês, o Brasil, o constitucionalismo brasileiro, ele estava muito repetindo o que está na Constituição, o que diz o Supremo, portanto não saía muito desse círculo vicioso. Bem, não é que alguns dos nossos vizinhos deram algumas lições. Alguns constitucionalistas dos nossos vizinhos, colombianos, equatorianos, peruanos, etc., fizeram a seguinte proposta: vamos criar um novo estágio no nosso constitucionalismo. Vamos criar um novo estágio, um constitucionalismo latino-americano. Porque veja, historicamente, nós que estudamos o direito constitucional, ficamos repetindo teorias europeias de direito constitucional, algumas delas até ultrapassadas. Eu sou professor de uma pós-graduação de direito constitucional, a pós-graduação do Damásio. É uma pós-graduação teletransmitida para o Brasil inteiro. Aqui em Vitória você consegue assistir essa nossa pós-graduação. E quando eu assumi o compromisso, eu fiz o seguinte: ok, eu vou coordenar essa pós, mas eu vou trazer professores brasileiros e estrangeiros. Então, no meu corpo docente, metade dos professores são portugueses. Agora, em agosto, virão 4 professores de Portugal para falar sobre o direito constitucional. Porque é importante. No Brasil, a gente fica repetindo teorias europeias com 20 anos de atraso. Então é melhor o que eles dizem agora, as teorias europeias contemporâneas. Bem, a realidade brasileira é diferente da realidade europeia. A realidade da América do Sul é diferente. Temos algumas necessidades próprias, algumas peculiaridades nossas. E aí surge então um movimento chamado constitucionalismo latino-americano. Esse movimento tem 3 etapas. Tem 3 etapas que eu coloco aqui no meu livro, esses 3 estágios. A primeira etapa a gente chama de constitucionalismo multicultural. A primeira etapa é o constitucionalismo multicultural. É onde o Brasil está. O Brasil está nesse primeiro bloco, né? O nosso constitucionalismo brasileiro está no primeiro bloco. Que faz o que esse constitucionalismo multicultural? Basicamente o seguinte: protege as diferenças culturais.
A Constituição brasileira protege as minorias, mas não com a mesma intensidade dos nossos vizinhos. Protegemos as minorias, mas nem tanto. Veja, quando eu falo minorias, entenda-se, existe a minoria numérica, e existe a minoria jurídica. Dá dois exemplos. Minoria numérica, os índios. Os índios correspondem, segundo o último censo demográfico, 2% da população brasileira. Realmente os portugueses mataram muitos, depois nós brasileiros matamos mais também. Então, 2% da população brasileira é indígena, segundo o último censo. É uma minoria numérica, só 2%. Os negros no Brasil correspondem a 51% da população. Não é uma minoria numérica. 51% da população se autodeclara negra. Todavia, talvez seja uma minoria jurídica. Eu vou dar um número para vocês, não sei se vocês sabem, um número oficial. Qual o percentual de juízes negros no Brasil? Segundo o censo feito pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Qual o percentual de juízes negros no Brasil? Repetindo só um dado anterior, o Brasil tem 51% de negros na população. E qual o percentual de juízes negros? 1%. 99% dos juízes são brancos e 1% é negro. Veja, isso se reflete não só no judiciário, mas me parece que em praticamente todas as instituições. Eu tenho muitos amigos na Defensoria Pública, inclusive há um defensor aqui entre nós, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Tenho muitos amigos na Defensoria de São Paulo e tem uma história que é um pouco engraçada, mas eu acho que é mais triste do que engraçada. A Defensoria Paulista quis criar uma comissão para defesa ou para estudo da defesa das minorias étnicas e acharam por bem colocar um defensor negro, então. Não é melhor colocar um defensor negro, não é, para ser o presidente da comissão? Bem, naquele momento não havia, em toda a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, não havia um defensor negro. Então colocaram um branco de olhos azuis para ser o defensor das minorias étnicas. Veja, o negro então no Brasil, ele não é uma minoria numérica, mas ainda talvez seja uma minoria jurídica, distante ainda, por inúmeras razões, que não vem ao caso discutir, mas distante ainda dos cargos públicos, do ensino superior gratuito e de várias formas. Mas o fato é que a Constituição brasileira então protege as minorias, mas nem tanto. Vou dar um exemplo. O tratamento brasileiro dado aos índios. Qual é o tratamento que a nossa Constituição dá aos índios? Vou te fazer só duas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. As línguas indígenas são línguas oficiais? Por exemplo, o Tupi-Guarani, que influenciou tanto a nossa língua, não é? Guarapari. Não é? Eu nasci numa cidade chamada Guaratinguetá, terra das garças brancas. Moro num bairro chamado Tatuapé. Veja, a influência indígena é enorme. As línguas indígenas são línguas oficiais? Claro que não. Artigo 13 da Constituição, língua oficial é a língua portuguesa, apenas e tão somente. Nós até que protegemos as línguas indígenas, permitimos que os índios eduquem seus filhos nas línguas indígenas. Todavia, língua oficial é só a língua portuguesa. Mas uma última pergunta. As terras ocupadas pelos índios, pertencem aos índios? Não. Segundo a Constituição brasileira, artigo 20, as terras ocupadas pelos índios pertencem à União. Não é então de se estranhar que um pré-candidato a presidente da República, que aliás, segundo as pesquisas, está muito bem cotado, num discurso feito no Rio de Janeiro, disse que se for eleito, no dia seguinte, acabará com todas as reservas indígenas. Bem, lembra que eu te falei que em tempos de crise são cativantes os discursos que elegem alguns inimigos fáceis? Sobrou para o índio. Muito bem, o fato é que, como eu dizia, a Constituição brasileira protege as minorias, mas nem tanto. Tem algo que eu falo no meu livro, que é o seguinte: reflitamos. Não podemos confundir democracia com ditadura da maioria. Veja, é óbvio que na democracia a vontade da maioria prevalece. É óbvio. Mas não precisamos, por isso, esmagar
o desejo, a vontade, a cultura de uma minoria. Não podemos. Uma verdadeira democracia, uma democracia sólida, é aquela que consegue respeitar a diferença. Mas não sei vocês, eu estou um pouco decepcionado com a conjuntura atual. As pessoas na internet, por exemplo, já não se habituam mais a ouvir uma opinião diferente. As pessoas, quando veem uma opinião diferente, começam a ofender, começam a atacar, como se todos nós brasileiros fôssemos inimigos, vermelhos e azuis, coxinhas e mortadelas. Bem, só quero lembrar uma frase muito usada no Império Romano: a melhor maneira de governar é dividir. Divida e você consegue governar melhor. Portanto, somos todos brasileiros, não é? Então as pessoas se agridem tão facilmente por ideias diferentes. E deixa eu lhe dar um exemplo. E antes de eu esclarecer, antes de eu dar o exemplo, eu sou nascido e criado na Igreja Católica Apostólica Romana. Nasci na cidade de Guaratinguetá, que fica ao lado de Aparecida. Portanto, muitas vezes fui à Basílica de Aparecida e sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Feito esse esclarecimento, vem minha crítica. Lei federal determina que o dia 12 de outubro é feriado nacional para a veneração pública e oficial de Nossa Senhora Aparecida. Veja, somos um país laico, leigo, não temos religião oficial, ao contrário da Argentina. Mas temos uma lei federal que determina a suspensão nacional de todas as atividades para a veneração de uma santa de uma determinada igreja, que eu sou fiel, não é um infiel criticando, eu sou fiel a Nossa Senhora. Mas veja, volto a dizer, democracia não é calar a boca da minoria, mas respeitá-la. O CNJ, que poderia dar exemplo, no ano passado disse que os crucifixos espalhados por todos os prédios do Poder Judiciário não ferem a laicidade do Estado brasileiro. E o relator do CNJ disse: antes de tirar os crucifixos daqui, vamos abolir os feriados cristãos ou católicos, vamos mudar o nome de cidades, São Paulo, São Caetano, Santo André. Então, ou seja, tem muita influência, não precisa tirar o crucifixo. Veja, a democracia precisa caminhar na direção de tutelar as minorias. Seja a minoria indígena, seja a minoria étnica, seja a minoria cultural, qualquer tipo de minoria, embora a vontade da maioria prevaleça. Um segundo estágio desse movimento, que acontece, por exemplo, na Colômbia, a gente chama de constitucionalismo pluricultural. Basicamente, o que a Colômbia fez de diferente? Então, primeiro, deu uma autonomia maior aos povos indígenas. É que, para você entender, os nossos vizinhos têm uma população indígena muito maior que a nossa, muito maior que a nossa. Nós temos 2% de índios. Os nossos vizinhos têm de 20% a 60% da população como sendo indígena. Então lá é uma preocupação maior. Nossos vizinhos, como a Colômbia, deu uma autonomia maior aos povos indígenas, né? Por exemplo, na Colômbia existe uma justiça indígena, um direito indígena, juízes julgados, indígenas julgando indígenas. Portanto, uma justiça indígena com um direito indígena, uma autonomia maior. As línguas indígenas são línguas oficiais. As línguas indígenas são línguas oficiais. E aí vem o ponto que eu quero chegar, que é algo que realmente, olhando para algumas constituições, eu tenho uma certa inveja. Esses países nossos vizinhos, eles criaram ferramentas efetivas de democracia direta. Então essas constituições criaram ferramentas efetivas de democracia direta. Como assim democracia direta? A participação direta da população no processo democrático. Vou te dar um exemplo que eu coloco no meu livro ao comentar os direitos políticos no Brasil. Eu faço uma comparação, porque eu acho necessária fazer uma comparação entre os direitos políticos do Brasil e de nossos vizinhos, para verificar como nós estamos, não é, no continente latino-americano. Veja, eu não fiz uma comparação com países europeus, que seria covardia, né? Ou seja, são países mais estáveis, democracias mais longevas. Então veja, fiz uma comparação entre o Brasil e os países da América do Sul.
E fiz uma tabela no meu livro, o telespectador não vai conseguir enxergar, mas não tem problema. Se puder dar um close, eu agradeço bastante. Vou colocar aqui. Então eu fiz uma tabela comparando vários direitos políticos presentes na nossa Constituição e vários direitos políticos presentes nas constituições dos nossos vizinhos. Na minha opinião, o quadradinho mais assustador, a coluna mais assustadora é a da direita aqui. Eu pergunto o seguinte, essa daqui. Eu pergunto, qual a participação popular na reforma da Constituição? Participação popular na reforma da Constituição. Então, é o seguinte, acabei de te falar sobre a PEC 96, a emenda 96, né? Mudaram a Constituição agora, emenda 96. A pergunta é, qual foi a participação popular direta? O povo brasileiro, ele pode fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional? O que você acha? O povo no Brasil pode fazer uma PEC? Não. Não, a Constituição ela não traz a iniciativa popular no rol da proposta de emenda constitucional. Então o povo brasileiro ele participa depois de aprovada a PEC, talvez para um referendo, um plebiscito? Não. Então se você olhar nessa tabela, eu pergunto, participação popular na reforma da Constituição, está escrito aqui não. Sabe qual é o país que está escrito não? O Brasil. Em todos os outros países, dê uma olhada, tem algum tipo de participação popular na reforma da Constituição. Portanto, meus amigos, os nossos vizinhos, e eu vou excepcionar a Venezuela, que infelizmente é um caso à parte. Se você for ler a Constituição da Venezuela, e eu sugiro, tem na internet, o texto constitucional venezuelano é muito bonito. O texto constitucional venezuelano é democrático. Eles têm ferramentas democráticas que nós não temos. Agora eu te pergunto, quem diz que funciona? Quem diz que funciona? O presidente se recusou a aplicar aqueles instrumentos democráticos. E quando o povo foi às ruas, o presidente quer fazer uma nova Constituição. Então Venezuela é um caso à parte, infelizmente. Para a tristeza do povo venezuelano, nossos co-irmãos. Agora, os outros países têm instrumentos de democracia direta maiores do que os nossos. E o último estágio do movimento, chamado constitucionalismo plurinacional, que é o que você encontra, por exemplo, na Constituição do Equador. Bem, aí é uma mudança total de paradigma. A Constituição do Equador, por exemplo, colocou no texto constitucional princípios do direito indígena. Lembra que eu te falei que uma democracia não é aquela apenas que prevalece a vontade da maioria, mas que também respeita a minoria? Eles respeitaram tanto a minoria na hora de fazer a Constituição, que colocaram dentro da Constituição um princípio indígena. Bem, eu não sei pronunciar direito, mas olha só, tem dois exemplos aqui. Na Constituição da Bolívia tem uma frase indígena chamada Amaquila, ama Lula. Veja, Lula com 2 L's, não estão se referindo ao nosso ex-presidente. Então, Amaquila, ama Lula, ama sua, né? Então, ou seja, significa no seas flor, não seja fraco, não seja mentiroso, não seja ladrão. É um princípio indígena do povo boliviano que está na Constituição da Bolívia. No Equador tem uma frase dizendo, celebrando a naturaleza, la Pachamama. Pachamama é uma expressão indígena para a mãe natureza. Ou seja, eles trouxeram os índios para dentro da Constituição e os valores indígenas respeitados dentro da Constituição. É aquela questão de respeitar mesmo as minorias, não é? Mas criaram estados plurinacionais, uma grande novidade. Dando respeito a essas minorias étnicas, criaram estados plurinacionais. Então o Equador, por exemplo, é um estado plurinacional, são nações dentro de um mesmo país, rompendo com a tradição europeia que é a nossa também. Mas volto a dizer, o que mais me inveja nessas constituições são instrumentos de democracia direta. O Brasil se auto-intitula uma democracia semidireta. E em parte é verdade. Somos uma democracia semidireta, ou seja, falamos por meio dos nossos representantes eleitos, mas excepcionalmente o povo pode falar diretamente. O povo tem instrumentos de democracia direta, é o que a Constituição brasileira diz. Todavia, usamos muito pouco, usamos muito mal. Referendo em âmbito nacional, plebiscito em âmbito nacional, quantos houve nos últimos 30 anos? Vocês sabem me dizer, não? Quantos plebiscitos
em âmbito nacional houve nos últimos 30 anos? 1, em 1993. Quantos referendos em âmbito nacional houve nos últimos 30 anos? 1, em 2005. Em 2005. Aquele referendo da arma de fogo. Ação popular é um instrumento. Veja, plebiscito, referendo não depende tanto de nós, né? Emenda constitucional, nós, do povo, não podemos propor. O povo não pode fazer PEC no Brasil. Mas existe um instrumento que nós podemos agir, que qualquer cidadão pode. Sempre me perguntam, Flávio, diante dessa situação complicada que vive a moral, a ética, a política, a economia, você acha que a solução deve vir de cima para baixo? Eu digo, pode até vir, mas a mudança de verdade tem que vir de baixo para cima. Eu normalmente falo com operadores do direito, eu falo com estudantes, eu falo com advogados, é o meu público principal, não é? E agora façamos uma meia-culpa entre nós operadores do direito, não é? É comum discursos de faculdade, é muito comum discursos de faculdade em que o orador diz: vocês agora estão se formando em direito, saiam daqui e vão mudar o mundo, vão transformar a sociedade, vão acabar com as injustiças. Mas infelizmente a maioria das pessoas está preocupada em transformar sua conta bancária. Não que isso seja ruim, cada um tem o direito de buscar a sua vida, o seu patrimônio. Todavia, somos uma sociedade e um dos pilares da nossa Constituição é a cidadania, que não é só a soma de direitos. Cidadania não é só titularidade de direitos, mas também titularidade de deveres para com a sociedade. Nós, operadores do direito, temos uma ferramenta em nossas mãos chamada ação popular. Ação popular. Ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão, representada por um advogado. Qualquer cidadão, diante de atos do poder público que violam o patrimônio público, a moralidade, portanto, o meio ambiente. Então, portanto, é possível que o operador do direito acione o poder judiciário mediante ações populares. Já houve, meus amigos, atos do poder público dos mais irrazoáveis que nós podemos imaginar. Vivemos por uma realidade inóspita, não é? Com atos do poder público que violam claramente a legislação, claramente a Constituição. E quantas ações populares são ajuizadas? A cada ato de mal feito do poder público, 2, 3 ações populares. Bem, no dia em que em vez de 2 ou 3 ações populares forem 2 ou 3 mil ações populares, com certeza o administrador pensará 2, 3, 10 vezes antes de fazer o mesmo ato irregular. Então a responsabilidade, veja, não quero parafrasear aquele ex-presidente americano, Kennedy, mas já parafraseando, não podemos perguntar apenas o que o Brasil pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelo Brasil, e nós podemos muito. E a Constituição nos dá muitos poderes, sobretudo para nós que somos operadores do direito. A única coisa que nós não podemos ficar nessa conjuntura toda é ficar em silêncio. O silêncio é a pior das respostas. Dante, não o zagueiro da seleção brasileira, do 7-1, o escritor italiano, Dante Alighieri, disse na Divina Comédia que o lugar mais quente do inferno é reservado àqueles que permaneceram em silêncio em tempo de crise moral. E estamos em tempo de crise moral, então não podemos permanecer em silêncio. Até porque eu costumo citar a frase, embora católico, cito a frase de um pastor americano famoso, Martin Luther King Jr., que dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, esses vão sempre gritar. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E com isso, eu quero agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvirem durante todo esse tempo. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradecemos os ensinamentos do professor Flávio Martins.